Olá, meu amigo! Nesta videoaula, estudaremos o capítulo 5º do livro Plenitude, intitulado Caminhos para a Cessação do Sofrimento. Passemos aos estudos. As premissas fundamentais deste capítulo são que os sofrimentos são causados pelos desconcertos do espírito, pela sua fragilidade emocional, que desarmonizam o fluxo de energia, tornando o campo vulnerável à instalação de doenças físicas e mentais, e que, dessa forma, a única forma de cessá-los é atingir a sua causa, isto é, buscar o equilíbrio pleno, que fará cessar a onda perturbadora. Na mente lúcida, surgirá então a tranquilidade, encarregada de produzir a saúde que se irradiará por todo o organismo, produzindo o equilíbrio. No capítulo 2º do livro Jesus e Atualidade, Joana nos traz a informação de que Jesus, enquanto na Terra, jamais enfermou, embora enfrentasse fatores climáticos e ambientais dos mais diversos. Portador de equilíbrio pleno, sua energia fluía sem a onda perturbadora, criada por nós mesmos, que ainda nos afeta. E qual o caminho para a tranquilidade da mente, o equilíbrio? A antiga sabedoria budista estabeleceu um sistema de meditação através do qual a saúde se instala e o sofrimento desaparece. A meditação é de valor inestimável para nosso espírito, como visto largamente na videoaula da segunda parte do capítulo 2º. Joana nos ensina que meditar é aplicar a concentração na busca de Deus, interiormente, com determinação e constância. Seu objetivo único é o de atingir o fluxo divino e conhecer Deus, senti-lo e alimentar-se da sua energia. É o estado de quietação mental, a tranquilidade mental de que estamos tratando. Todavia, Jesus vem ampliar o ensino, apresentando-nos o amor como causa única para a realização ideal do ser. Afinal, é a prática do amor que de fato nos aproximará de Deus. Gostaria de pedir licença a você para fazer uma observação pessoal. Certa feita, eu me indagava o porquê de, ao ouvir em palestras espíritas sobre o amor, eu achar os conceitos muito abstratos, vagos, de modo que eu saía da palestra com a sensação de não ter absorvido nada de concreto, nada aplicável na prática. Saía com a frase decorada de que, abre aspas, o amor é o caminho e ponto. Você também já teve essa sensação? Com o tempo, participando de atividades assistenciais em geral, proporcionando um sorriso ao próximo aqui, uma alegria ali, eu cheguei à conclusão de que, por ainda estarmos distantes do verdadeiro amor, ainda não somos capazes de compreendê-lo devidamente, mas podemos dele sentir lampejos nessas ocasiões. E como em todas as virtudes, é a prática contínua do amor, o seu exercício, que nos fará desenvolvê-lo, paulatinamente nos ofertando o equilíbrio, que cessará a onda perturbadora de nossa energia, prevenindo ou curando o nosso ser. É curioso como a ciência materialista, embora ainda relute em aceitar os ensinos religiosos, percebendo os benefícios da prática do amor, tem se curvado aos ensinos de Jesus sobre essa virtude. É o que nos traz Joana de Ângeles no livro Jesus e Atualidade. Vejamos. Melanie Klein e Carl Johnson, de origem freudiana, propõem para os esquizofrênicos terapêuticas fundamentadas no amor, na caridade, no perdão cristão, como as de maior eficácia, embora se reconheçam arreligiosos. Por fim, cumpre destacar que essa prática contínua do amor será gradual, um passo de cada vez, sem o que, atropelando a nós mesmos, não alcançaremos os resultados almejados. Vejamos. A generosidade, portanto, doa, de início, coisas, objetos e utensílios, roupas e alimentos, agasalhos e teto, para depois brindar sentimentos, aprimorando a arte de servir até poder doar-se. Somente quem se exercita na oferta material predispõe-se às dádivas transcendentes, aquelas que não têm preço, não enferrujam, nem os ladrões roubam. A mutilação ou ausência do amor a Deus, ao próximo ou a si mesmo produz a insatisfação, o desajuste, o desequilíbrio da energia,
tornando-se fator causal de doenças, de sofrimentos. De acordo com esse trecho, a mínima imperfeição no amor a Deus, ao próximo ou a si mesmo torna-nos vulnerável ao sofrimento, dado que desequilibra a nossa energia, desajusta-nos. Lendo esse parágrafo, sentimos-nos por demais distantes desse amor divino, não por acaso que o Evangelho conceitua como o sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Entretanto, é ele o caminho, e que com certeza um dia alcançaremos, desde que deixemos de adiar a sua busca em prol dos prazeres imediatos e iniciemos a caminhada, pois, sem o passo inicial, ninguém vence as distâncias. Um poderoso recurso para nos auxiliar a trilhar essa longa caminhada é valer-nos da segurança das metas estudado anteriormente, pois, especialmente na hora das dificuldades por que todos passamos, em que a nossa falta de fé começa a criar dúvidas quanto à validade ou não da caminhada, constatar que nosso esforço de fato está dando frutos é um incentivo a mais para nos ajudar a perseverar. A somatização dos problemas emocionais que decorrem da insegurança e do medo, da mágoa e do ódio, do rancor e do ciúme, é responsável por graves patologias orgânicas, assim como as diversas enfermidades físicas, produzindo distonias emocionais e perturbações psíquicas lamentáveis. Uma insegurança ou outra emoção perturbadora acalentada por longo período pode gerar enfermidades físicas e psíquicas no soma, isto é, no corpo físico. Há poucas semanas presenciei uma jovem senhora de pouco mais de 40 anos tendo taquicardia. Eis que ela se sentou em uma cadeira, dizendo para não nos preocuparmos, porque era, abre aspas, apenas mais uma taquicardia decorrente de problemas familiares que a estavam deixando muito ansiosa. Você que está estudando conosco provavelmente dirá, nada que nunca ouvi falar. Realmente, pois situações alarmantes como essa deixaram de ser vistas como alarmantes, tornaram-se corriqueiras, normais. O corpo está dando um alarme por meio de um órgão vital, sinalizando que algo há de ser feito urgentemente. E nós, pelo contrário, estamos tal como quando um carro dispara na rua. Apostamos muito mais na hipótese de o alarme ter disparado sozinho do que em um furto. Não, nosso carro-coração não está disparando sem razão de ser. A ansiedade, segundo Divaldo em uma de suas palestras, é um dos 4 gigantes da alma. E se você está passando por uma situação similar, além desta palestra indicada no vídeo, sugiro as páginas Aflição Vazia, do livro Encontro Marcado, de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, e Ansiedade, do livro Otimismo, de Joana de Ângeles. O recolhimento interior, mediante análise profunda dos recursos ao alcance, favorece o homem para que encontre os meios que fazem cessar o sofrimento. Como visto em aula anterior, é necessário nos aquietarmos para que o Senhor possa falar na portinha do nosso coração aquilo que possa nos servir de diretriz para a segurança pessoal, para fazer cessar o sofrimento. É necessário abrir o campo para a inspiração divina. Tornando ao desenvolvimento do amor, Joana nos ensina uma técnica de grande valia. Vejamos, diante de agressões ou submetido a dificuldades pelo seu próximo, irritado ou cínico, enfermo em qualquer hipótese, deve-se considerá-lo como se fosse a mãe em um instante de fraqueza ou cansaço, carente de carinho e amizade, em vez da reação também agressiva, a paciência generosa, a oportunidade para a reflexão, a desculpa sincera, nenhum ressentimento nem amargura. E esse comportamento libera-o do azedume, do ódio e do rancor, responsáveis por enfermidades. A técnica é interessante, uma vez que quando alguém erra conosco, a reação que temos é a mesma de se fosse nossa mãe a errar conosco? Ainda que a mãe, por ser humana, tenha seus defeitos, as noites de sono,
A renúncia de si mesmo em muitos momentos em favor dos filhos dão-lhe crédito a ser levado em conta. Assim, imaginar ser a própria mãe em um momento de fraqueza, necessitada de nossa amizade, nos permite não alimentar sentimentos como o ódio e o rancor. É necessário lembrar que o perdão é uma necessidade nossa e não do outro, pois até que pare de alimentar com o seu rancor essa cadeia de energia mental negativa, a vítima, aqui representada pela figura do carcereiro, é tão cerceada em sua liberdade quanto o ofensor. Precisamos nos libertar dessas amarras emocionais negativas, desenvolver o amor, pois quando o amor, conforme o conceito de Jesus, isto é, a Deus, ao próximo e a si mesmo, assenhoreia-se do ser humano, vitaliza-o e irradia paz, gerando uma psicosfera rica de vibrações de equilíbrio, graças às quais a saúde se exterioriza de forma positiva. Vale lembrar que ao criar essa psicosfera de equilíbrio, sintonizaremos com os benfeitores, junto dos quais pode-se aurir energias benéficas que curam. Não é maravilhoso? Com isso vemos que Deus não beneficia alguns com a cura e esquece outros. Ele dá a cura, a cessação do sofrimento a quem a busca, a quem trilha o caminho. E qual é o caminho? O exercício do amor. O ensinamento é simples de compreender. O sofrimento se afasta quando o amor se aproxima. Difícil nos é ainda praticá-lo. Daí a importância dessa técnica apresentada por Joana. De imediato, após a reflexão-vivência desse postulado, ou seja, ver em todos a projeção materna positiva, descobrir a bondade que dorme em todos os seres e necessita ser despertada, estimulada, a fim de que frondeje, enflorescendo e produzindo frutos bons. Não há ninguém que não possua bondade interior. Pessoas agressivas, que se comprazem em atormentar, produzindo sofrimentos, são portadoras de muitas dores íntimas, que buscam disfarçar sob a máscara da violência, da falsa superioridade, da alucinação. Esse trecho está de acordo com o item 9 do capítulo 11 do Evangelho. Todos vós, do primeiro ao último, tendes, no fundo do coração, a centelha desse fogo sagrado. É fato que já haveis podido comprovar muitas vezes o homem, por mais abjeto, vil e criminoso que seja, vota um ente ou um objeto qualquer, vive ardente afeição, à prova de tudo quanto tendesse a diminuí-la, e que alcança não raro sublimes proporções. Há indivíduos, espécies de misantropos, que, por mais que façam, não logram sufocar o germe vivaz que Deus lhes depositou nos corações ao criá-los. Esse trecho fica muito bem ilustrado no livro Francisco de Assis, de Miramês, psicografia de João Nunes Maia. No capítulo 9, conta-se a história do verdugo Ernesto, espírito declaradamente voltado ao mal e que havia formado um bando para a prática de atrocidades. Quando encarnado, Ernesto, homem zarrão de traços grosseiros, abrutalhado, tinha sede de sangue como tinha de água. Porém, tinha uma filha mais nova, de nome Carmeline, que adorava-o, e ele retribuía esse carinho através de um sentimento rudimentar, como o despertar de seu amor a alguém na face da terra. A fera humana, presa à carne na personalidade de Ernesto, tornava-se uma ovelha a um simples desejo de Carmeline, bastando a sua presença chorosa para desfazer todas as ideias funestas de Ernesto diante de qualquer circunstância. Durante o seu resgate de volta para o bem, que é narrado neste capítulo, notamos o esforço de Ernesto para reagir contra a centelha do amor divino que todos possuímos. É o que mostra o trecho a seguir. É necessário lembrar que na consciência de Ernesto, considerado verdugo, iludido cada vez mais acerca da maldade, por incrível que possa parecer, no seio de todo o ódio praticado, no desbravar da selva de sua consciência, bruxuleavam, de tempos em tempos, alguns raios de piedade diante do sofrimento alheio. Debalde, isto é, inútil, era o esforço que fazia para cobrir ou apagar esse raquítico sentimento, plantado pelo tempo e irrigado por Deus.
o Cristo interno, existente em cada ser, começara a despertar. Ao final, Ernesto é resgatado justamente por esse amor rudimentar. Ao ver a filha novamente, décadas depois de tê-la perdido, entrega-se aos ensinos do Cristo e busca uma nova vida, desta feita no bem. O bem era sua natureza predominante, como a de todos nós. Estava ele na posição de um cachorro ferido. Nasceu amável, porém tornou-se agressivo porque ferido. Seu prisma de visão da vida estava equivocado. Falando em animais, mesmo os animais selvagens, sob domesticação, tornam-se amigos e, recebendo a vibração do amor, alteram a constituição do instinto agressivo, mudando de comportamento, o que atesta a presença do psiquismo divino em germe em tudo e todos. No capítulo 24 do livro Francisco de Assis, temos retratado o episódio do lobo bravio que estava atacando a população de Gúbio, cidade que ficava ao norte de Assis, e que, recebendo a vibração do amor de Francisco, converteu-se em cordeiro inofensivo. O indivíduo saudável em espírito faz-se elemento útil no concerto geral, tornando-se peça indispensável ao conjunto social, que progride com os seus esforços em contributos grandiosos, dignificadores. Com base em apenas 2 exemplos que citamos da vida de Francisco de Assis, o resgate do verdugo Ernesto e a conversão do lobo bravio, fica claro como um indivíduo saudável em espírito modifica a sociedade, libertou-a de um grupo das trevas e de um animal bravio que causava pânico na região. Com o nosso pequeno contributo, também podemos fazer a diferença no círculo social que integramos. E se você acha que por não sermos um Francisco de Assis, não conseguiremos fazer a diferença, dado o tamanho diminuto da migalha que somos capazes de ofertar, recomendo a leitura da página A Arma Infalível pelo Espírito Neio Lúcio, psicografado por Francisco Cândido Xavier, do livro Antologia da Criança. Em apertada síntese, nesta página, o ódio de cada pessoa era descarregado em outra que nada tinha a ver com a situação que o originou, e depois de ser descarregado sucessivamente em mais de 6 pessoas, teve seu ciclo encerrado pelo amor de mãe, que suportou o estado colérico do filho sem se deixar contaminar. Se qualquer dos envolvidos houvesse tido um comportamento diverso, as agressões subsequentes certamente não ocorreriam. Um simples ato teria beneficiado todo aquele grupo social que foi contaminado pela onda colérica, contendo-a na raiz, antes de ela arrastar todo um grupo. A vida é um permanente desafio, rica de oportunidades de crescimento e penetração nos seus profundos arcanos, que se revelam cada vez mais fascinantes e gloriosos. São realmente fascinantes esses profundos arcanos, esses enigmas divinos que regem a vida. Jesus, Francisco de Assis, já nos falavam que fazendo bem ao próximo, também o receberíamos na mesma moeda. Todavia, conforme se estuda, percebe-se que não são conceitos utópicos, mas sim aplicáveis na realidade da vida. E são os desafios de cada dia, permanente desafio, portanto, que nos permitem penetrar esses conceitos que deixam de nos ser enigmas. Afinal, como compreender o ensinamento de que o perdão é uma necessidade para o ofendido e não propriamente para o ofensor, sem antes passar pelo desafio de perdoar e sentir a bênção que é nos libertarmos da cadeia de energia mental negativa mantida até que o perdão ocorra? Como compreender que todos possuem uma centelha de amor dentro de si, sem presenciar no dia a dia a renovação de um ser tido como a maldade em pessoa, como foi o caso do verdugo Ernesto? Até esse momento da videoaula, estudamos as técnicas de Joana de, primeiro, ver o ofensor como a própria mãe em um momento de fraqueza. Segundo, descobrir a bondade latente em todos os seres e que necessita ser despertada. Agora, Joana segue para um terceiro passo: retribuir a bondade dos seres. Nesse estágio, cumpre acentuar o desejo de retribuir essa bondade, essa presença divina. Ao ser identificado qualquer valor relevante, especialmente a bondade em pessoas e animais, nos elevados objetivos da vida vegetal, é preciso planejar retribuir esse sentimento, deixar crescer o desejo de devolver,
por natural fenômeno de retribuição, a bondade. A bondade é um pequeno esforço do dever de retribuir com alegria todas as dádivas que o homem frui sem dar-se conta, sem nenhum esforço, por automatismo, como o sol, a lua e as estrelas, o firmamento, o ar, as paisagens, a água, os vegetais, os animais, e que, inadvertidamente, o homem vem consumindo, poluindo com alucinação, matando com impiedade. Aqui a mentora está trazendo os primeiros traços para um amor ao meio ambiente, que também é indispensável dentro do conceito de Jesus sobre o amor que estamos estudando. E a devolução da bondade de que trata Joana, aplicada ao meio ambiente, também tem explicações científicas, como a citada no capítulo 2, com a experiência feita pelo japonês Masaru Emoto, ao fotografar microscopicamente uma molécula de água antes e depois de uma oração proferida por um monge budista. Certamente aquela água seria bem mais curativa para o corpo e o espírito após esse ato de gratidão a Deus e à natureza por aquela água. Gostaria de fazer uma observação pessoal. Como nasci espírita, desde então faço uso da água fluidificada. Mas será que a bebo por automatismo, isto é, porque ouço falar que ela é boa? Ou será que dirijo um pensamento ao céu antes de bebê-la, tal como o monge budista, retribuindo a bondade dessa água e assim potencializando seus efeitos benéficos? Reconheço que nas últimas décadas ainda estive enquadrado no primeiro caso. Recentemente, tenho buscado agradecer, mas não posso afirmar que já criei o mesmo hábito que esse monge budista já possui há décadas e que com certeza dele se beneficia. No capítulo 1 do livro Francisco de Assis, temos a informação de que João Evangelista, em seu exílio, conversava com os peixes. Chico Xavier conversava com as formigas, como relatado por Marlene Nobre no artigo Pequena História de uma Grande Vida, reproduzido na Folha Espírita em Revista, edição de 1977. Seriam eles loucos? Creio que não, pois nós também conversamos com nossos cães de estimação, inconscientemente, com uma retribuição ao carinho que nos dão, e isso nos faz bem. No caso de João, como diz o livro, a conveniência de se falar com os peixes estava ligada à necessidade de se exercitar a prática do amor. A necessidade de exercitar o amor também valeria para nós? Logicamente, pois a bondade cresce por meio do exercício, tornando-se um hábito de vida ou desaparecendo por falta de ação. Como vimos agora há pouco, ninguém vence as distâncias sem o passo inicial. Então, exercitar o desenvolvimento do amor junto aos animais, às plantas, por onde acharmos mais fácil, já é um passo inicial de grande valia. O amor é o antídoto mais poderoso para quaisquer fenômenos degenerativos, em forma de dor ou ingratidão, agressividade ou desequilíbrio, crime ou infâmia. Ele possui os ingredientes que diluem o mal e favorecem o surgimento do bem oculto. A fim de ilustrar esse ensino trazido por Joana, ouviremos um trecho da palestra de Divaldo Pereira Franco. Quero demonstrar que esse indivíduo que era um bandido, com uma ficha terrível na polícia, renovou-se, foi estudar a doutrina espírita, descobriu o sentido da vida, foi trabalhar, adquiriu dignidade, deixou de provocar medo. Certo dia eu perguntei-lhe, naquela noite você ia matar-me? E assim, Senhor. Por quê? Medo. Eu tinha medo que o Senhor me denunciasse. O Senhor era uma testemunha de que eu havia violado a liberdade condicional. Então eu iria matá-lo. E por que não me matou? Porque o Senhor olhou para mim com muita tranquilidade e me disse, meu filho, a única pessoa que teve essa compaixão de mim foi minha mãe. Quando o Senhor falou, meu filho, eu estou vendo a sua mãe. Eu então termino as bases, tio Divaldo. Então o medo é um adversário cruel. Emocionante, não? Divaldo convenceu o assaltante de não o matar pelo amor empregado quando o chamou de meu filho, pois ele nunca havia sido chamado assim e com tanta compaixão, senão por sua mãe. O amor serviu de antídoto à agressividade do assaltante, evitando a consumação do crime.
É certo que ainda não possuímos um amor dessa proporção, com essa força moral toda, mas podemos desenvolvê-lo por meio do exercício, como Divaldo tem feito diariamente, ao menos nas últimas 6 décadas, quando da fundação da Mansão do Caminho. A dor e o sofrimento em geral são estágios mais primitivos do processo de desenvolvimento que, através das emoções e sensações afligentes, propelem o ser para outros planos, patamares mais elevados, nos quais os estímulos se apresentam de maneira diversa, mais nobremente convidativos. Amor é sinônimo de saúde moral, e quem o possui elimina as geratrizes envenenadas que se expandem produzindo sofrimento. Como o sofrimento decorre da insatisfação, da distonia, da degeneração dos tecidos e dos fenômenos biológicos desajustados, o amor age sobre as moléculas como onda vitalizante e, restaurando-lhes o equilíbrio, vence o sofrimento, interrompendo-lhe o fluxo causal. Encerrando essa primeira parte do capítulo 5º, concluímos que, de fato, o sofrimento ainda é necessário na Terra para que despertemos o amor em nós latente, mas que, conforme o desenvolvamos, o sofrimento se afasta, pois o equilíbrio emocional do espírito, proporcionado pelo amor, garantirá o fluxo ideal de nossa energia, interrompendo, portanto, a causa das aflições, libertando-nos da necessidade do sofrimento. É o que nos ensina Joana de Ângeles, quando afirma que, nessa etapa, já não necessitará da dor para alcançar metas, pois o amor lhe constituirá a razão única de existir, em sintonia com o pensamento divino, que o atrai cada vez com mais vigor para a meta final, que é a perfeição relativa, a que todos estamos destinados. Esperando que o estudo de hoje lhe tenha oportunizado reflexões produtivas, ficam aí os 3 passos da técnica que Joana nos ensina neste capítulo para realizarmos o nosso treinamento diário. E deixamos aqui o convite de sempre para que você leia a obra oportunamente, a fim de colher os ensinamentos diretamente da fonte. Até breve.